Então, iniciando a correção daquelas questões que faltaram, a primeira questão lá na página 39, questão 6, diz que duas esferas metálicas estão suspensas por bastões isolantes eletrizadas com cargas Q1 e Q2, cada um com esse valor, e separadas por uma distância de 7 centímetros. Uma terceira carga eletrizada é colocada entre elas, suspensa por um fio isolante, de forma que ela permaneça em equilíbrio como na figura. Então a gente tem a carga 1, a carga 2 aqui, com esses valores que foram dados, e aqui ao centro, entre elas, foi colocada uma terceira carga, e diz que essa carga está em equilíbrio. Para que ela esteja em equilíbrio, a gente tem que lembrar que para que um corpo esteja em equilíbrio, seja ele dinâmico ou estático, a força resultante tem que ser igual a zero. Então a gente tem aqui uma força aqui que o 1 faz e uma força que o 2 faz aqui nessa esfera. Bom, eu não sei qual que é o valor da carga, qual o sinal da carga, a terceira carga aqui, mas se ela for positiva, teria essa configuração. Se ela for negativa, vai ter a mesma configuração, só invertendo aqui F1 e F2. Mas para que ela esteja em equilíbrio, a gente tem que dizer que a força resultante sobre essa carga é igual a zero. Isso só acontece se o F1 for igual ao F2. O que é o F1? É a força elétrica que a carga 1 faz nesse corpo, nesse terceiro corpo que foi colocado. Então a gente tem a carga 1 vezes a carga Q, que eu não sei qual o valor, vezes a constante K, dividido pela distância ao quadrado, que eu vou chamar de distância 1. Enquanto a força 2 é a constante K, a carga 2, a carga Q, dividido pela distância 2 ao quadrado. Com isso a gente pode cortar essa carga aqui com essa carga aqui, a constante K com a constante K. Continuando aqui, a carga 1 vale 36 microcoulomb, que eu posso cortar um micro de um lado com o outro, então eu já vou colocar só 36, dividido por D1 ao quadrado, e a outra 64 dividido por D2 ao quadrado. Para melhorar aqui, eu percebo que 36 e 64 tem raiz inteira aí, Então fica mais fácil a gente tirar a raiz para tirar esse quadrado dessas distâncias. Então se eu tirar a raiz desses dois termos, a gente vai ter que 6 sobre D1 é igual a 8 sobre D2. Ou seja, como ele quer saber a distância entre a carga Q1, ele quer saber D1, eu vou isolar D2. Então, D2 vai ser igual a 8 D1 dividido por 6. Esse cara aqui eu vou chamar de 1. Achei a relação entre D1 e D2. A outra relação que nós temos entre essas distâncias é que se a gente pensar lá que D1 mais o D2 é igual a 7 centímetros. Já que ele fala aqui para nós, no começo, que essa distância toda aqui vale 7 centímetros, aqui a gente chamou de D1 e aqui a gente chamou de D2. Então D1 mais D2 tem que dar 7 centímetros. Então resolvendo aqui, D1 mais o D2, que vale 8 D1 sobre 6, é igual a 7. Se a gente tirar o mínimo ali dos dois, vai dar 6D1 mais 8D1 é igual a 7. Então vai ficar 14D1 sobre 6 igual a 7. Corta, corta. Sobra 2. Então D1 vai ser 6 dividido por 2, ou D1 é igual a 3 centímetros. Então essa é a resposta do primeiro exercício aí.